Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos continuar com o mesmo tema do Pai Nosso que nós gravamos no vídeo passado, no domingo passado. Mas não é a mesma mensagem, é o mesmo tema, mas é outra mensagem. Porque a palavra de Deus é assim, nós começamos a esquadrinhar, a refletir, a meditar naquele tema. De repente ele vai abrindo mais os nossos olhos e revelando mais coisas. Então, essa mensagem de hoje é ainda sobre o Pai Nosso, mas nós vamos ver coisas novas. Repetir algumas que já falamos no vídeo anterior, mas vamos também trazer aqui um novo entendimento mais ampliado deste modelo de oração que Jesus nos ensina. Ensinou naquela época e nos ensina até os dias de hoje. Então nós vimos lá em Mateus 6, a partir do verso 5, até um pouco antes, que Jesus está ali reunido já com seus 12 discípulos. Ele fala sobre a questão do dar esmolas, que já comentamos no vídeo passado. Fala também sobre a questão do jejum e fala também desse modelo de oração que é o Pai Nosso. Então, nós podemos relembrar que Jesus faz uma observação muito importante que nós devemos seguir. Ele diz que nós, quando orarmos, evitemos a hipocrisia e evitemos também as vãs repetições, ficar repetindo sempre aquela mesma coisa, que saber que é uma coisa mecânica, que você não entrou ali naquele fluxo de oração que o Senhor deseja. Então, quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, esse modelo de oração, nós vemos que os 3 primeiros versículos nos fala e tem a ver com o reino de Deus. Os 3 primeiros têm a ver com o reino de Deus. E os 3 últimos têm a ver conosco. Então, fique atento para isso, esta prioridade que Jesus colocou. Os 3 primeiros têm a ver com o reino de Deus, os 3 últimos conosco. Então, uma condição que é imposta nesse modelo de oração, que nós, quando vamos seguindo, nós vamos percebendo, e que Jesus nos chama a atenção, é a maneira como nós tratamos as pessoas. E neste modelo está dito que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, aquele que nos ofendeu, que nos magoou, a nossa oração não terá eficácia diante do Pai. Então, isso consta do modelo da oração do Pai Nosso. Então, veja a importância de nós desenvolvermos esta capacidade de perdoar através de uma graça divina que nós precisamos receber. Então, quando nós orarmos, nós devemos estar sempre confiantes e crendo que Deus responde às nossas orações. E orar é uma coisa que todo cristão deve fazer. E todo cristão normalmente faz. Porém, não é tão natural para nós seguir este modelo apresentado por Jesus quando nós vamos entrar em oração com o Pai. Uma coisa importante nesta prática da oração é que a oração exige de nós uma disciplina. A disciplina de seguir aquela estrutura recomendada por Jesus. Exige também uma determinação para nós orarmos como Jesus nos ensinou. Porque na hora da urgência, naquele momento que você está vivendo uma situação inesperada, você faz uma oração repentina, uma oração de urgência, sem se preocupar com este padrão que Jesus deixou registrado nas Escrituras. E nós não nos preocupamos com esse padrão, porque nós não conhecemos este padrão, não refletimos sobre esse padrão e não praticamos esse padrão. Então, na hora que aparece a urgência de orarmos por algo,
nós nem nos lembramos como Jesus recomendou que orássemos. Agora, como o Senhor, como o Pai, Ele é tão misericordioso e Ele sabe que somos pessoas, às vezes, que não nos atentamos para tudo que está escrito na sua palavra, nós, no momento da necessidade, no momento da urgência, nós entramos desesperados em oração. Mesmo que esteja fora desse padrão que Jesus ensinou, o Espírito Santo vem e Ele intercede por nós diante do Pai, para que a nossa oração chegue ao Pai. Porém, nós temos que ter inserido no nosso íntimo o padrão da oração que Jesus nos ensinou. Inserir no íntimo é que ela esteja viva dentro de nós. Mas para estar viva dentro de nós, temos que praticar a nossa oração seguindo este padrão. Então vamos observar o que Jesus fala logo no início. Ele diz o seguinte: quando você orar, faça desta forma. Ele não diz se você orar. Quando ele diz quando orardes, isso pressupõe que ele está esperando que nós oremos sempre, como Jesus fazia perante o Pai. Em toda a situação que Jesus se encontrava, ele buscava o Pai em oração. Podemos relembrar alguns exemplos. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele se colocou em oração diante do Pai. E ele recebeu a direção divina para escolher os 12. Quando ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães, que foram 2 eventos, ele levantou os seus olhos para os céus, ele orou ao Pai. Quando ele estava no Getsemane, naquela angústia terrível, ele se prostrou e ele orou ao Pai. Então, nós podemos ver muitos outros exemplos nas Escrituras, citamos esses 3, para nós relembrarmos como Jesus sempre tinha esta postura de entrar nesta comunhão com o Pai, de estabelecer essa conexão que nós precisamos ter quando nós vamos orar. Uma outra coisa que nós percebemos nas Escrituras é que nós não vemos na palavra de Deus nada relativo, taxativo ao tempo de oração. Você deve orar 3 vezes na semana, você deve orar 5 horas por dia. Não existe isso. Mas a recomendação que nós vemos nas Escrituras é que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. O que é que isso significa? Isso significa que a oração deve ser uma constância na vida do crente. Não é orar de vez em quando, não. Nem orar quando estamos diante de uma situação difícil, não. Ela tem que ser constante. Orar sem cessar. É você estar num constante estado de oração. Para quando a necessidade surgir, para quando a circunstância se apresentar diante de você, você já está naquele estado de oração. Tem pessoas, inclusive, que recebem o ministério de oração e essas pessoas se doam totalmente, entregam suas vidas para orarem, principalmente pelos outros. Isso é um ministério, mas nós, como pessoas habituais, crentes, cristãos, independente de termos recebido esse ministério, nós devemos estar nesse estado de oração e orando sem cessar. Vamos entender um pouco mais sobre isso com esses exemplos. Por exemplo, se você está dirigindo, você está no trânsito, de repente alguém lhe fecha, você se irrita, dá vontade de você falar algo indevido, mas se você está no estado de oração, você vai receber do Senhor o domínio próprio para você se conter,
E você é capaz de orar, inclusive, por aquela pessoa que lhe deu uma fechada. Isso é estar em estado de oração. Se você está no trabalho, na escola, na sua casa, fazendo a sua comida, cuidando do seu jardim, em todos os momentos cotidianos nossos, nós devemos estar em estado de oração. Sem estabelecer o tempo. Por quê? A palavra não fala sobre o tempo, mas fala em orar sem cessar. Quando você está, por exemplo, na cozinha, preparando o almoço, e você está em estado de oração, você vai, talvez, naquele momento, ser tocado pelo Espírito Santo, para que você ore por aquelas pessoas que não têm a fartura que você tem na sua casa. Que você ore por aquelas nações que passam por um processo de fome diário, que as crianças estão subnutridas, que se alimentam de uma forma miserável, que comprometem o crescimento delas. Então, estar em estado de oração é em tudo que você fizer durante o seu dia. Você está ali naquela conexão com Deus. E de repente o Espírito Santo vai lhe tocar e vai lhe pedir para você orar. Por alguma razão, por algum motivo, por alguma pessoa, por alguma circunstância. Então nós temos que ficar atentos a isso. Devemos estar nesta conexão contínua com Deus durante o nosso dia a dia. Jesus faz também uma recomendação de que nós devemos orar em secreto, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai. Ele está falando aí em um momento que realmente nós podemos praticar isso, porque você vai se desligar do ambiente, da atmosfera ali, você vai entrar numa reclusão para manter esta intimidade maior com Deus. Mas ele não está condenando a oração coletiva, que também é muito importante, tem um grande valor. E a oração coletiva, nós estamos ali orando com outros irmãos na congregação ou numa reunião, no culto de oração. Você vai ter outras pessoas ali participando. O Espírito Santo pode se mover de uma forma maravilhosa, tocando em um, tocando no outro. Então, a oração em público e a oração coletiva não é condenada por Jesus e não foi condenada por Jesus quando ele deu essas instruções. O que ele condenou foi a hipocrisia. É você se levantar para orar em público e você apenas tem ali uma aparência, uma fachada, mas no seu íntimo, o seu coração não está conectado com Deus para você elevar aquela oração. E ele cita os fariseus que agiam desta forma. Eles obedeciam os regulamentos em detalhes, cumpriam a lei de Moisés, mas era tudo uma fachada, eram sepulcros caiados. Este mesmo povo foi quem levou Jesus à cruz. Então a oração não deve ser um meio de se promover, para que os outros digam, poxa, como ele é espiritual, olha como ele ora, olha as palavras que ele diz. Mas a oração coletiva em público, também é secreta, mas estamos falando aqui da oração em público, ela deve ser dirigida a Deus com a motivação certa. A motivação não é que nós apareçamos, mas a motivação é levar aquela necessidade diante do altar do Senhor e suplicar a Ele pela sua misericórdia. E todas as vezes que nós também oramos em público ou fazemos uma oração coletiva, apesar de estarmos com outras pessoas, no nosso íntimo nós devemos entrar neste lugar secreto, no Santo dos Santos, para nos conectarmos com Deus e a nossa oração ser recebida pelo Senhor.
Uma outra observação que Jesus faz é sobre as vãs repetições. Você não deve ficar orando e repetindo a mesma coisa toda hora, e repetindo, do mesmo jeito. Aquilo entra no mecanicismo, que todos dizem, não, ela não está tendo nenhuma conexão com Deus aí não, só está repetindo frases, repetindo palavras. Então, vamos ter cuidado com as vãs repetições, para que o Pai Nosso, que é essa oração que é muito lida, né, e feita mundialmente, não se converta em uma muleta nossa, a ponto de acharmos que por estarmos repetindo aquilo 20 vezes, 10 vezes, o Senhor vai nos ouvir. O Pai Nosso não é uma muleta, é um modelo de oração. E quando nós vamos entrar neste modelo de oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, que venha o teu reino, que se faça a tua vontade. Se você pegar o texto, você vai poder observar que este padrão de oração ele é dividido em duas partes. Como nós já falamos, a primeira parte, que são os 3 versículos, é dirigida ao reino de Deus, e os 3 seguintes estão relacionados à nossa vida, a pedidos da nossa vida. Veja no verso 9. Jesus nos ensina, no verso 9, a quem estamos dirigindo ao nosso Pai. Porque nós dizemos, Pai nosso que estás no céu. Então, você está declarando que você reconhece que Ele é seu Pai. E que Ele lhe cuida, Ele lhe ama, Ele lhe protege, Ele lhe adotou como filho. Pai nosso que estás no céu. E quando nós temos esta convicção da proteção divina, do amor, do cuidado deste Pai Celestial, nós entramos nesta oração com muito mais coragem, com muito mais intimidade, como nós entramos com o nosso Pai natural, temos uma intimidade, né? A mesma intimidade precisamos ter com o nosso Pai espiritual. Pai Nosso também, quando nós vemos esta frase, nos lembra que nós pertencemos a uma grande família. Você não diz meu Pai, Pai meu, Pai Nosso. Nós fazemos parte de uma grande família, a família bendita do Pai. E no cristianismo não existe nada que estimule o individualismo. O corpo de Cristo significa muitos membros juntos, formando a sua igreja, onde Ele é o cabeça. Então, no cristianismo, nada estimula o individualismo. A ideia é sempre de corpo, a ideia é sempre de coletividade. Então, Pai Nosso, Ele é o Pai que está nos céus, que é infalível, que é perfeito, que é santo. Em contraste com muitos pais, ou com todos os pais humanos. Ele é o pai ideal, mas ele colocou pais naturais, humanos, para também nos cuidar. Mas nós temos que reconhecer que a perfeição está nele. E quando ele diz, dando continuidade, Jesus nos ensina que primeiro devemos orar pelo reino de Deus. Os 3 primeiros versículos, observe aí no texto que está em sua mão. Devemos sempre orar pelo reino de Deus. E em outros versículos da Bíblia, uma recomendação divina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Não é isso que nós conhecemos, esse versículo? Nós, no final do Pai Nosso, nós vamos apresentar a nossa petição, mas primeiro vamos pedir o reino de Deus. Só depois de nós orarmos pelo reino de Deus, é que vem o pedido do pão, do perdão e da proteção. Dá-nos o pão de hoje, a cada dia. Dá-nos o pão a cada dia. Então, depois de orarmos pelo reino de Deus, depois de santificar o nome de Deus, declarar que Ele é santo, santificado seja teu nome, e que Ele seja também santificado em nós, porque para nós sermos instrumentos
de oração, nós precisamos buscar esta santidade, é que nós vamos pedir o pão nosso de cada dia. Nós cristãos devemos fazer tudo em nome do Senhor, não é isso? Porém, nem sempre nós fazemos de uma forma santa. Então, nós estamos dizendo que Ele é santo, mas também podemos pedir que Ele seja santificado em nós, porque aí seremos instrumentos mais eficazes para orar pelo outro e pelas circunstâncias que nos são colocadas. Então, depois que nós glorificamos a Deus, nesses 3 primeiros versículos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Você está aí glorificando a Deus, porque Deus tem uma vontade, assim como nós temos, Ele tem uma vontade, mas nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa. Sabemos disso, né? No Getsêmani, por exemplo, Jesus mostrou a sua vontade, mas ele se rendeu à vontade do Pai. E é essa atitude que nós devemos ter. Sempre nos render à vontade do Pai. Para nos render à vontade do Pai, temos que conhecer qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, depois de nós declararmos tudo isso, nós aí vamos pedir: o pão de cada dia nos dai hoje, Jesus. Quando nós lemos a palavra pão, nos leva ao entendimento de que o pão é um suprimento básico da nossa alimentação. E Deus quer suprir as nossas necessidades básicas a cada dia. O supérfluo, ele não está preocupado em suprir, não. Ele pode até dar, através da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça. Nós podemos obter o supérfluo também de Deus. Mas a preocupação dele e o que ele se sente responsável é de suprir o pão nosso de cada dia. Porque sabemos que quem anda com Deus não morre de fome. Pode não ter uma casa bonita, pode não ter um carro, mas de fome ele não morre. Porque Deus supre o nosso pão a cada dia. E é muito interessante quando nós observamos esta frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não ensina a orar pelo pão de amanhã. E nós temos outra recomendação bíblica em outros versículos que diz: viva cada dia seu próprio mal, ou seja, se preocupe com o dia de hoje, porque o Senhor, o Pai, está preocupado em lhe suprir neste dia de hoje. O pão de amanhã vai precisar de uma nova oração, você vai ter que orar de novo. E isso mostra como nós precisamos ser dependentes do nosso Pai, porque Ele não vai suprir a nossa necessidade de amanhã na oração de hoje. Nós devemos ter este entendimento, dessa dependência que precisamos ter do nosso Pai. Depois nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, porque quando nós quebramos a lei de Deus, nós pecamos. E aí nós contraímos uma dívida para com Deus. Mas nós não podemos pagar esta dívida, nem com dinheiro, nem com cartão de crédito, nem com dízimo, nem com a oferta que você dá na igreja. Então só nos resta pedir o perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, a condição estabelecida. Para Ele perdoar a nossa dívida, nós vamos também buscar essa capacidade de perdoar aqueles devedores nossos que nos ofenderam, que nos devem dinheiro ou que nos devem uma retratação moral. Mas você está vendo que existe aí uma condicional. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, precisamos ficar muito atentos a essa condicional que Jesus deixou neste modelo de oração. Que às vezes nós demoramos um pouco, né, de perdoar o outro e de tirar aquele ressentimento que está nos corroendo no coração.
Mas nós temos que pedir insistentemente a Deus esta capacidade de perdoar. Só Ele pode nos dar a capacidade de perdoar. E uma forma para nós perdoarmos os nossos devedores é você começar a praticar o bem para aquela pessoa. Você vai começar a sentir no seu íntimo como Deus está enchendo você de graça, de amor. E aquele ressentimento que você estava cultivando no seu coração, aquela amargura, ela começa a desaparecer. E o seu coração começa a ser enchido com amor e com misericórdia para com aquele devedor seu. Você vai começar a manifestar o amor de Deus, o amor incondicional, como Ele manifestou a todos nós, e por isso nós hoje estamos aqui, falando da palavra dEle, pregando o evangelho dEle, porque Ele teve um amor incondicional por nós. Depois nós vemos nesse modelo de oração, não nos deixe cair em tentação. Nós sempre estamos vulneráveis a cair em tentação, porque Satanás está rodeando toda a terra e ele está ligado ao mal. Ele sempre está nos tentando. Ele tentou fazer com que Jesus caísse na tentação lá no deserto, mas Jesus tinha uma comunhão tão plena com o Pai que ele conseguiu responder com a palavra viva que estava na sua boca e ser livre da tentação de Satanás. Então veja na sua vida, quais são as áreas que você tem sido mais tentado? Quais são as suas fraquezas que você já tem consciência que você tem, que você ainda não foi restaurado e que pode estar lhe levando a cair em tentação? Peça essa proteção a Deus. Então você percebe que quando nós começamos a analisar este modelo de oração e ter um entendimento muito mais amplo do que uma vã repetição, como as nossas orações serão muito mais eficazes do que ficar apenas repetindo o mesmo texto e a mesma frase. Esse é o modelo sugerido por Jesus, ensinado por Jesus e que nós devemos adotar para nós como cristãos. Porque se nós seguirmos este modelo vai ficar no nosso íntimo e qualquer momento, qualquer atitude, qualquer situação de surpresa que apareça diante de você, você vai saber como orar de uma forma eficaz. E com certeza, quando nós oramos de uma forma eficaz, nós agradamos ao Pai. A nossa oração é ouvida e Ele vai responder no tempo oportuno. Então eu deixo mais esta reflexão sobre a oração do Pai Nosso para você inserir no seu íntimo, na sua vida, no seu coração e colocar em prática. Veja a recomendação da palavra de Deus. Somos cristãos, somos discípulos de Cristo, então devemos orar sem cessar, conforme o modelo que Ele nos ensinou. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade. Coloque em prática em sua vida, ensine aqueles que estão ao seu redor como orar. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!